teve súditos para mandar, teve amigos. No lugar de um cetro, apenas mãos estendidas para dar e acolher. Esta é a história do nascimento de um rei que fez da sua vida, principalmente de sua morte, o bem supremo da humanidade. Essa é a história do nascimento de um rei cujo reinado é eterno e sem fim. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré para falar com Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quando Maria viu o anjo, ficou com medo e confusa e perguntou a si mesma: o que está acontecendo? E o anjo, vendo-a assustada, disse-lhe: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reinado não terá fim.
aflito, fez-se carne e estende a mão. Essa é a hora gloriosa. O Messias chegou, o Messias chegou. Essa é a canção de Natal. É cantado a gerações. Não mais tememos as trevas, pois Cristo conosco está. Celebrai, aleluia, Jesus nos salvou. Para o mundo esperança foi dada, alcançou toda a tribo e nação. Para todos cansados e aflitos, fez-se carne e estende a mão. Essa é a hora gloriosa. O Messias chegou, o Messias chegou. Essa é a canção de Natal. Glória, glória, glória. Que o povo cante glória, glória, glória. Que a terra cante glória, 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 glória. Para o mundo a esperança foi dada, alcançou toda a tribo e nação. Para todos cansados e aflitos, fez-se carne e estende a mão. Essa é a hora gloriosa. O Messias chegou, o Messias chegou. Essa é a canção de Natal. Glória, glória, a canção de Natal. Glória. E aconteceu naqueles dias que o imperador César Augusto decretou que cada um se alistasse em sua própria cidade. E subiram para a Galileia, da Galileia para Belém, José e Maria, que estava grávida, a fim de se alistarem. E estando eles ali, chegou o dia de Maria dar à luz. Naquela noite, alguns pastores estavam no campo e guardavam ali os seus rebanhos, quando, de repente, apareceu-lhes um anjo que cercou de brilho da glória do Senhor, e tiveram grande temor. A noite estava calma. Lá fora, só se ouvia cantar dos grilos sobre o céu estrelado. Sobre a noite, a estrebaria reluzia uma estrela especial. Pois lá dentro estava o pequeno rei dormindo em seu bercinho. Enquanto isso,
Maria, José e os pastores não paravam de adorá-lo. Seus corações estavam cheios de fé e alegria, porque viram no pequenino bebê o cumprimento de uma promessa feita por Deus há milhares de anos, a promessa da salvação. Alguns magos foram das distantes terras do Oriente até Belém para adorá-lo. Eles foram guiados por uma estrela, até que, chegando à estrela, parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles ficaram muito alegres e, ao entrar, acharam o pequenino rei com sua mãe Maria. Som. Foi um menino que nasceu para nós, um filho herdado para nós, um filho herdado, e seu nome será Rei dos Reis, Salvador, maravilhoso, Príncipe da paz, o nosso Deus. Num berço de palha dormia Jesus, um meigo menino coberto de luz, num rude presépio, à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu.
E assim, pastores e magos voltaram para as suas casas, felizes por conhecerem o pequeno rei. Eles estavam maravilhados, pois sabiam que ele era um rei diferente. Hoje, esse rei nos convida a celebrar o Natal de um modo diferente das pessoas que não o conhecem. Ele nos convida a sermos pessoas diferentes e fazermos a diferença no mundo onde vivemos. Afinal, ele é um rei diferente. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Seu ministério teve apenas 3 anos, mas em meio a esse período, podemos observar na palavra inúmeras maravilhas por onde ele passava. Como, por exemplo, quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre Cristo em forma de uma pomba. Ou dizer dos milagres, a cura da mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o cego Bartimeu, o coxo à beira do tanque. Milagres grandiosos, mas nenhum se compara ao maior dos milagres, que é a obra redentora, onde o próprio pastor dá a vida pelo seu rebanho. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que deveria ser, mas com amor me guia em paz de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Deve dar meu viver, dar-te em meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano. Oh
desfeita em mim. Findar meu viver, dar-te em Senhor, dar-te em meu louvor, milagre, Senhor, desfeita em mim. Sim, oh milagre, Senhor, desfeita em mim. De Jesus. O rio azul, as são de ouro e de cristais. Mas em nome de Jesus. Som. É vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida. Nunca mais,
agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Ó, glória. Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Estarei chamando o presbítero Ricardo, a responsabilidade de ministrar a palavra de hoje, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor eterno Deus, graça te dou, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, nas tuas mãos o seu filho já se encontra, Senhor. Nesta noite usa, Senhor, meu Pai, o teu filho poderosamente nesta noite, como o Senhor nunca usaste o teu filho, Senhor. Pai, na medida que o seu filho ministrar a palavra, Senhor, meu Deus, e atingir o nosso coração, que o Senhor visite o sonho, o Senhor visite os projetos, a família do seu filho, Senhor, e abençoa, Senhor. É que eu te peço nesta noite, entregando a cada dia o teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. É muita alegria poder estar aqui novamente com os irmãos, depois de toda essa apresentação maravilhosa que foi feita para Deus. Isso é bem importante deixar claro, para Deus, que Deus ele possa continuar abençoando a vida de todos que se empenharam de forma, tempo, dedicação, oração acima de tudo. Deus ele irá honrar ainda mais a sua vida, porque quanto mais a gente se dar para Deus, Deus ele também se dá para nós, amém? Quero louvar a Deus pela essa oportunidade, mais uma vez que a pastora Maria José, nos convidou para estarmos aqui nessa noite, fico feliz de poder voltar aqui neste lugar para fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Oh, glória. Livro de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que o profeta qual nós acabamos de ler essa passagem, o seu nome por nome Isaías, que foi um homem que Deus levantou cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo do seu livro que ele vai contar que quando morreu o rei Uzias, o Senhor levanta Isaías para poder ser profeta dentro de Israel. Nós precisamos entender que este Israel agora, que Isaías está sendo levantado como profeta, não é o Israel que Deus tirou lá de dentro do Egito, as 12 tribos que nós tão conhecemos. Precisamos entender que neste período aqui, as 12 tribos já haviam se dividido e se tornado Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul ficou conhecido como Judá. Ali ficou ainda estabelecido a linhagem de Davi, ou seja, todos os 19 reis que vieram da linhagem de Judá, todos foram da descendência de Davi. Do Reino do Norte, conhecido como Samaria, ficou também 19 reis. Só que aqueles reis que ficaram no reino
de Samaria, que se estabeleceu no Reino do Norte, a Bíblia vai dizer que nasce-se uma nova dinastia. Essa dinastia, ela parte a partir de um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, este homem, quando ele se assenta no trono, ele era simplesmente um dos soldados que fazia parte do reino do rei, do filho de Salomão, chamado Roboão. Quando Roboão, ele coloca grande pressão sobre o povo para pagar imposto, o reino se divide e apenas fica conhecido como Reino Sul e Reino Norte. Esse homem, por nome Jeroboão, quando ele se assenta sobre o trono do Reino do Norte, sobre o reino de Samaria, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele. Nessa aparição que Deus aparece para ele, Deus decreta para ele: se você me obedecer, eu também te abençoarei como eu abençoei Davi. Se você andar comigo, eu farei com que todos os seus inimigos fiquem debaixo dos seus pés e entregarei os reinos da terra nas suas mãos. Só que a Bíblia vai dizer que agora Jeroboão, ele prefere dar conselho ao que agradava ao homem do que agradava ao Senhor. Então, neste momento, Deus, ele rejeita o reinado de Jeroboão, e agora todos os reis que se assentaram naquele reinado de Samaria, nenhum homem andou com Deus. Mas no reino de Judá, aqueles que ainda eram uma descendência de Davi, alguns homens preferiram andar com Deus. E um desses homens que iniciou o seu reinado andando com Deus foi o rei por nome Uzias, que a Bíblia faz questão de dizer no capítulo de número 1 de Isaías, que quando Uzias morre, ele aparece como profeta. E quem era esse rei Uzias? A Bíblia vai dizer que este moço, muito jovem, ainda começa a governar sobre o reino de Judá, só que a Bíblia vai dizer que ele foi muito abençoado por Deus, cresceu sobre a terra, ganhou muitos prestígios, venceu muitos inimigos, só que a Bíblia vai dizer que um certo dia, ele, no ápice do seu reinado, cheio de glória, cheio de fama, ele decide entrar dentro do santuário, dentro do templo de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele tenta tomar aquilo que Deus designou como tarefa do sacerdote, e ele tenta fazer sacrifícios, como quem diz assim: já que eu sou rei, eu também posso fazer esse sacrifício. Neste momento, a Bíblia vai dizer que o sacerdote o repreende. Ele não aceita a repreensão e Deus o fere com uma lepra. E aquela lepra foi a causa da sua falência, tanto espiritual como de forma reino que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Então, Uzias, ele é expulso para fora da cidade, porque quem tinha lepra não podia ficar no meio de um povo limpo. Então ele foi para fora e o seu filho toma o seu reinado. Neste período aqui, querido, que Isaías está sentado no trono, que Isaías é profeta em Israel, em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que quando Deus o chama, é interessante que ele começa a dizer: Senhor, quem sou eu? Eu vivo no meio de homens de impuros lábios, e eu sou um dos piores, que também sou pecador. Só que enquanto ele está dizendo isso, a Bíblia vai dizer que um querubim desce do céu, pega uma brasa, queima o seu lábio, como quem diz o seguinte: você não vai ter desculpa a partir de agora, você vai assumir aquilo que Deus designou para você fazer. A Bíblia diz, querido, que quando Isaías estava olhando para o céu, ele enxergava o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E todas as vezes que um homem, ele enxerga Deus, ele entende que ele vai morrer. Só que Deus deixa bem claro para Isaías: você não vai morrer, mas você será aquele que eu irei usar para que meu povo entenda que está chegando o tempo da restituição sobre o meu povo. Olhe para cá. Todos nós sabemos que Israel, falando de forma politicamente, sempre foi alto e baixo que Israel sofreu. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito e começou a estabelecer sobre ele o período dos juízes, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que um juiz ele morria, o povo se desviava da vontade de Deus. Aí o que Deus fazia para poder trazer o povo de volta para o caminho? Permitia que um inimigo se fortalecesse contra eles, e o povo perseguia, e o povo vencia, e o povo aprisionava Israel, e o povo voltava a se humilhar diante de Deus. O que Deus fazia? Perdoava. Nessa que Deus perdoava, Deus trazia um novo líder para liderar Israel. Israel nunca dependeu somente de Deus.
Ele sempre precisou de uma figura física humana para que pudesse crer em Deus, e não era isso que Deus havia estabelecido para o seu povo. Deus sempre quis que todo Israel chegasse diante de Deus, não por intermédio como era com Moisés no Egito, mas que o povo tivesse livre acesso diante de Deus. Mas quando Deus tentou se aproximar de Deus, o povo começou a ficar com medo, o povo começou a ficar desesperado e clamou: Moisés, não queríamos ouvir Deus, nós queremos ouvir você através de Deus. Então, querido, Israel sempre teve problemas políticos. Quando o último juiz, que era Samuel, está liderando sobre Israel, a Bíblia vai dizer que o povo está dentro de Canaã, está dentro das promessas de Deus, e lá dentro o povo começa a olhar para os povos que eles estão ao redor deles e começa a perceber que os povos tinham reis, mas Israel não tinha. Os povos tinham alguém que eles poderiam consultar, poderia chegar até eles como uma forma de representação de Deus aqui na terra, e eles não tinham. Então, neste momento, o povo começa a clamar, dizendo: nós queremos um rei, nós queremos ser igual aos outros povos que estão ao redor de nós queremos alguém que esteja diante de nós, para que nós olharmos para ele e vemos talvez uma representação de Deus. É neste cenário aqui que Isaías, ele começa a dizer o seguinte, que o Senhor estaria enviando aquele que seria o rei do seu povo. No capítulo que nós lemos, Isaías, ele deixa bem claro que este rei que Israel precisava ter, ele não seria humano, mas ele seria espiritual. No próprio livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando Acais estava sentado no trono, e Acais foi um homem que fez os mesmos pecados que o rei de Samaria fazia, que era a idolatria, se afastar de Deus para adorar deuses estranhos. Este rei Acais, que foi o pai de Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele, assentado naquele trono, ele prefere buscar ajuda militar de inimigos do que se humilhar diante de Deus, que havia dito pelo profeta o seguinte: se você clamar a Deus, Deus mandará socorro para te ajudar. E é nesse cenário que Isaías, ele diz no capítulo 7, versículo 14, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E a palavra Emanuel vai muito além disso. A palavra de Emanuel significa Deus dentro do homem. Era Deus dizendo: eu vou descer à terra e vou pegar a carcaça, a casca humana, e vou andar no meio de vocês, para que vocês entendam que eu sou Deus, que tenho todo o poder nos céus e na terra. Ele veria. Cânticos de número, capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte, que o nosso noivo, o nosso Senhor, ele estava vindo já pertinho, saltando pelos montes. Ou seja, que ele já estava sendo anunciado que a sua vinda viria. E Israel aguardava o tão prometido Messias, só que Israel tinha um grande problema. Enquanto alguns esperavam um Messias que iria liderar o seu povo, que iria desembanhar a espada para lutar por Israel, alguns esperavam aquele que seria o Redentor, pastor e não guerreiro. Tudo que Israel sempre quis foi um líder estratégico para guerrear. Mas tinha alguns que esperavam o pastor do Salmo 23. Como diz em Apocalipse, eles acreditavam que aquele Messias que viria seria aquele que iria reger o seu povo com cedro de ferro. Iria despedaçar os seus inimigos. Só que alguns acreditavam no que Isaías fala no seu capítulo 43, que diz que ele não quebraria e nem despedaçaria a cana trilhada. E quando essa promessa aconteceu, quando menos se esperava, eu imagino, querido, o diabo dizendo assim: rapaz, então aquele que vai me vencer, ele vai vir de uma mulher virgem,
Então o diabo, a partir daquele momento, eu acredito que nem dormiu. Começou a perseguir, vou botar demônios aí, um atrás de cada mulher que engravidar jovem aí, virgem, sei lá. E vocês vão ficar de olho, porque quando nascer, tu vai olhar para a cara dele e vai ver se tem alguma cor diferente. Porque esse menino que vai nascer, ele tem que se destacar em alguma coisa. A profecia estava lançada. Imagina, querido, o diabo desesperado, tomando dipirona, tomando não sei o quê, com dor de cabeça, desesperado, dizendo como é que ele vai ser, como é que vai ter o brilho dele, o que ele vai ser de diferente. Só que quando a profecia aconteceu, e a Bíblia vai dizer que um dia, aonde no capítulo 2 do livro de Lucas, vai dizer, como já foi dito aqui, que o imperador Augusto, ele convoca a todos aqueles que faziam parte do seu domínio romano a comparecerem a Belém para que pudesse trazer a contagem da sua família. Aquilo que nós conhecemos hoje, como aquelas pessoas que de vez em quando batem da prefeitura na nossa casa, perguntando quantos moradores moram dentro da nossa casa. Penso, né? Então era mais ou menos isso. Isso que o imperador queria saber, como é que estava o governo, como é que estavam as pessoas, como era que as pessoas estavam cuidando da sua família, quantos filhos tinha. Era mais ou menos isso. Então naquela contagem, muita gente veio para Belém. E nessa vinda, quem é que vem? Maria e José. Só que Deus já havia falado com Maria. E o diabo não sabia que aquela era a mulher que Deus havia escolhido para gerar o Filho Salvador. Os mistérios de Deus, querido, Ele só revela para quem Ele quer. Para o diabo, aquela criança era alguém comum, como qualquer outra. Mas Deus, Maria, sabia que aquele dali era o Salvador tão prometido. E a Bíblia vai dizer, querido, que havia um velho ancião, aqui mesmo no capítulo de número 2 de Lucas, que este ancião, que era um grande temente homem de Deus, que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, chamado Simeão. Já era um velho, mas o Espírito Santo havia dito para ele, olha, tu só vai morrer quando tu pegar nas tuas mãos o Salvador. Naquele dia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus incomoda aquele velho Simão, diz, vai para o templo. Ele diz, Senhor, hoje vai para o templo, eu quero que tu vá hoje para o templo. E ele sai da sua casa e vai para o templo. E era o dia exatamente em que o menino precisava ser apresentado perante aos sacerdotes para ser santificado. Era o dia da circuncisão da criança. E quando eles estão entrando com a criança na porta, Simeão é chamado a atenção para aquele menino. Quantos outros meninos Simeão não viu que também nasceram naquele mesmo dia? Mas aquele menino chamou a atenção dele. Quando ele olha para aquela criança, diz, eu posso pegar essa criança? E ele toma aquele bebê em suas mãos. A Bíblia diz que quando ele olha para o rosto do menino, ele abre um sorriso, glorifica a Deus, diz, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação do meu Deus. E Maria e José ficam extremamente emocionados com aquela palavra. E a Bíblia vai dizer que aquele menino começa a crescer, começa a se desenvolver. E ele aparece poucas vezes no cenário ainda como criança. Com 12 anos nós vamos ver quando ele aparece lá no Sinédrio pregando. Depois Jesus desaparece. Vai aparecer com 30 anos de idade. Quando ele aparece com 30 anos de idade, ele já é levado para ser batizado por João. E no batismo de João, ali começa o seu ministério, porque o Espírito Santo de Deus desce sobre ele e testifica que a partir de agora o ministério dele havia sido iniciado. E ali, com aquele cumprimento, a Bíblia diz que ele começa a andar pela terra, fazendo os sinais e maravilhas que Deus havia lhe ordenado. Mas quem conhecia ele, que vivia na mesma cidade da onde ele veio, da Galileia, lá de Belém,
via aquele homem e dizia: rapaz, esse daí não é o camarada lá de Nazaré? Lá daquela cidade lá, vamos comparar hoje com uma favela? Não é ele? Pode vir alguma coisa, como disse Natanael, de Nazaré boa? Pode vir alguma coisa que preste? Só que aqueles que desprezavam Jesus, quando via ele pregando, quando via que ele não tinha somente poder em suas palavras, mas quando ele via um doente, colocava suas mãos, o doente saía curado, as pessoas começavam a dizer: ei, esse homem não é o mesmo, ele está diferente, o que é que aconteceu com ele? Ele incomoda tanto na sua primeira pregação, que o povo da sua cidade de Nazaré o expulsa para fora da cidade. Quando ele é expulso, alguns homens olham para ele e dizem: rapaz, se expulsaram ele, a boa coisa ele tem. Porque esses aí que dizem que são homens de Deus, que são sacerdotes de Deus, não estão nada com Deus. São corruptos, estão desviados, estão vendidos, estão corrompidos. Se expulsaram é porque ele tem alguma coisa de verdade. Começaram a seguir ele. E sabe qual era o tipo de pessoa que seguia Jesus? Os bêbados, as prostitutas, aqueles que estavam completamente rejeitados pela sociedade, que ninguém queria mais andar com ele, estavam ao redor dele. Ele se cercou, a multidão era tão grande, essas pessoas, que chegaram para ele os fariseus e os saduceus disseram: rapaz, tu é mestre, tu conhece a lei de Deus, tu poderia estar no mais alto grau no meio da nossa sociedade, por que você está andando no meio desse povo? E ele disse: eu não vim para aqueles que são curados, eu vim para aqueles que são doentes. Vocês não entenderam ainda, vocês ainda estão esperando um Messias que vai trazer a espada. Eu não vim trazer a espada, eu não vim para quebrar, eu vim para transformar, eu vim para dar vida, eu vim para estender o que está caído. Somos nós que fazemos a acepção das pessoas. Somos nós que escolhemos os grupos que querem mandar. Somos nós que escolhemos a quem nós vamos curtir. Mas Deus não. Ele entra no meio da favela, no meio da boca de fumo, no meio do prostíbulo e diz: eu vou lá. É para isso que eu vim. É para isso que ele veio. É para isso que ele esteve entre nós. Ele andou por essa terra. E quanto já foi falado aqui, os milagres que ele fazia, ele abria mão das festas, abria mão dos casamentos, abria mão das comemorações, diz: olha, não é rejeitando não, mas eu prefiro sair pregando a palavra do meu Deus, eu prefiro ir atrás das almas. E quanto... Não é que é errado não, querido, não é errado você ir para uma festa, não, mas ele disse: eu não vim aqui para a terra para comer bolo e salgadinho em Guaraná, eu não vim aqui para a terra para fazer nada disso, eu vim para trás do perdido, eu vim para buscar aquele que tinha sido designado pelo humano. Quando ele veio, ele não veio para fazer acepção de pessoas. Tinha pessoas que ficavam até com medo de se aproximar dele. Mas ele dizia assim: já que você não vem até eu vou até você. Aquele aleijado que estava lá mais de 40 anos lá, ninguém lembrava dele, estava esquecido. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu ali e disse para ele: tu quer ser curado? Ele disse: Senhor, não tem ninguém. São anos que eu estou aqui. Mas Jesus chegou para ele e disse: agora, se você quiser, eu estou aqui para fazer a mudança na tua vida. É para isso que ele veio, querido, para nos socorrer. Quantas vezes a gente espera que pessoas vão até a nossa casa para nos estender a mão e não vai. A gente confia muito no homem e às vezes o homem não vai. A gente se decepciona, diz: eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Só que eu vim dizer para você aqui nessa noite que aqui está um Cristo que não desiste de mim e nem de você.
Ainda que todos venham virar as costas para você, Ele diz: eu vim aqui para te dizer que ainda eu sou o teu Deus. E os leprosos, que ninguém queria contar, tinha que sair para fora da cidade, tinha que dizer, colocar para fora. Ele dizia: ninguém quer nada com leproso, não? Eu vou lá no leprosário. Entrava lá e dizia: sai curado, sai. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele não faz acepção da ovelha que está sarada e da que está doente. Ele vai atrás da que está, ele deixa a que está curada, quietinha, salva, protegida, e vai atrás daquela que está ferida. Você que entrou aqui nessa noite, que pode estar com a sua fé ferida, Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou te dar a cura, eu vou te dar o renovo, eu vou te dar o ânimo que você precisa. Ninguém que entra na presença dele sai da mesma maneira. Você acha que veio aqui só para ver a apresentação? Não, você veio porque Deus te trouxe, porque Ele queria algo sobrenatural com a sua vida. Ele veio para dizer para mim e para você: eu ainda vivo. Eu ainda vivo. Enquanto ele pregava, ele incomodava. Porque você sabe, todo aquele que não fecha com o sistema se torna uma ameaça. Se você trabalha numa empresa e você vê que tem um esqueminha lá e você não se envolve, você é o caguete. Você é o X9 da situação. E você sabe como é que funciona o sistema. Se você não está com o sistema, você é um problema e o problema tem que ser eliminado. Então, já que Jesus não se unia ao sistema, começaram agora a arquitetar planos para tentar o derrubar. Mas só que quem está na direção de Deus não é derrubado. Tentaram passar rasteira nele, só que quem está na direção de Deus não toma rasteira. Aí fala: rapaz, que homem duro de derrubar. Tentamos levantar calúnia contra ele, não deu certo. Tentamos envergonhar ele diante de uma mulher no ato de adultério, não deu certo. O que a gente pode fazer para parar esse homem? Nada conseguia fazer parar Jesus. Ele só avançava. E os homens não entendiam. E os homens não compreendiam. Como é que pode? Esse homem é intocável. O que esse homem tem? Aí inventaram, dizendo o seguinte: olha, vamos espalhar que os milagres que ele está fazendo é obra de Beelzebu, do diabo. Irmão, quando falaram isso, dizer: é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pecar contra mim, vocês podem. Contra o Pai também. Mas contra o Espírito Santo, vocês são doidos. Porque não haverá perdão nem nessa vida, nem na posterior. Aí o povo ficou com medo. Falou: rapaz, como é que esse homem sabe disso? Aí disseram assim: já que a gente não pode parar ele, vamos tentar matá-lo. Porque quando você não consegue corromper alguém, a única forma que tem é tentar matá-lo. Começaram a organizar planos e tentaram: vamos fazer isso, fazer. Não, rapaz, isso aí não vai dar certo, não. Contra ele, rapaz, esse homem aí é igual quiabo, escorrega, não tem como pegar ele, não. Vamos, pode fazer. Começaram a inventar falsas mentiras, que ele estava blasfemando. Se tinha um pecado, um dos pecados maiores para Israel, era o homem se dizer ser Deus. Ele disse: vamos pegar ele, porque estão dizendo por aí que ele é o Filho de Deus. Vamos pegar ele nesse negócio aí. Vamos pegar nele nessa rasteira. E a Bíblia vai dizer que ele entra em Jerusalém, Marcos 11, ele é aclamado como Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, já sabendo o que esperava lá dentro. Porque muitas das vezes na nossa vida é assim, é muito aplauso, é muita festa, mas lá dentro, quando o negócio começa, o pau quebra. Não é verdade? Quando ele chega em Jerusalém, ele sabe: rapaz, não estou preocupado com os aplausos, eu sei que está me aguardando aqui dentro. Eu sei o que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu sei o que me espera. Aí, uma certa vez, Jesus reunido com seus discípulos, dizendo: olha, está se findando o meu dia, vou acabar já. Está se findando o meu dia e eu vou partir para o céu.
Mas aonde eu vou, você não pode ir no momento. Aí o discípulo começaram, Jesus começou a falar para ele como era o lugar que Jesus veio e para onde ele iria. Eu imagino, querido, Jesus reunido com seus discípulos contando, lá no céu não terá mais choro. Lá no céu não terá mais tristeza. Lá no céu não terá mais competição. Lá no céu não terá traição. Lá no céu não terá perda, não terá luto. Lá no céu só terá Deus, alegria, felicidade e gozo no Senhor. Aí o discípulo olhando dizendo, Senhor, leva nós também contigo. Ele diz, olha, agora não, porque eu ainda vou preparar esse lugar. Mas eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo da promessa. Aí ele começa a dizer o que haveria de acontecer com ele nos próximos dias. Pedro toma a palavra de Senhor, não vai não, porque eu não vou deixar. Eu vou entrar na frente e se for possível eu vou morrer pelo Senhor. Aí o Senhor disse, olha, não tem como tu impedir não, Pedro. Esse negócio é maior do que você. Isso é algo que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer, homem nenhum pode impedir. A Bíblia vai dizer que na quinta-feira à noite, enquanto eles estão no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que eles estão orando. E o Senhor convoca os seus 3 mais próximos discípulos, Pedro, Tiago e João, e convoca eles a orar. E enquanto Jesus está orando, os seus inimigos do Sinédrio, os soldados do Sinédrio, vêm para poder prender Jesus. Qual o crime? Blasfêmia contra Deus. Pegaram Jesus, levaram perante o Sinédrio, entre Anás e Caifás, que eram os sacerdotes principais, e perguntaram o seguinte, olha, tu és o Filho de Deus? Ele disse, vocês que estão dizendo. É vocês que estão dizendo. Não tinha o que condenar ele. Sabe o que eles fizeram? Pegaram Jesus, levaram até o governador romano Pilatos, como que assim, vamos lavar a nossa mão? Porque era uma traição condenar alguém que era da própria cidadania dele, judeu. Então levaram para Pilatos. Quando Pilatos olhou alguma coisa que não agradou vocês, mas não é o suficiente para fazer o que vocês querem que eu faça. Mas queriam calar Jesus. Queriam matar Jesus. Só que eles não sabiam que tudo era um plano de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que ele se entregou, não foi obrigado, ele se entregou voluntariamente. Sabe o que é se entregar voluntariamente? É abrir mão de tudo que você tem, do conforto, da realeza, de tudo, dizer assim, eu vou, porque só eu posso pagar esse preço. Não havia outro que pudesse pagar o preço que somente ele poderia fazer. O pecado do homem não podia ser perdoado pelo sangue do homem. Tinha que ser alguém perfeito. Nem os anjos poderiam fazer. Mas lá no céu alguém disse, eu vou, porque somente eu posso purificar. Eu e você estamos aqui, porque esse sangue nos alcançou. Todas as vezes em que você estiver passando por uma grande provação, lembre-se que o sangue de Jesus ainda tem efeito sobre a sua vida. E este homem de Nazaré é levado até Pilatos. Pilatos diz, olha, eu não tenho como condenar ele, ele não tem pecado, olha, ele não tem nada de crime para que eu possa condenar à morte. Faz o seguinte, eu vou açoitar ele, dá 39 chibatadas, que era o máximo que um condenado poderia sofrer, senão morria, e vocês depois libertam ele. E ele diz, não, nós queremos matá-lo, nós queremos acabar com ele, nós queremos fazer com que ele sofra, nós queremos calar a boca dele, porque ele está incomodando. E a Bíblia diz que Pilatos ordena que sejam dadas 39 chibatadas de Jesus. Queridos, as chibatadas fizeram cortes profundos em todo o corpo de Jesus, tanto na frente como atrás. Mais de 270 cortes profundos sobre o corpo de Jesus. O seu corpo foi completamente desfigurado. Pegaram um espinho,
um galho de uma árvore que ela é bem flexível, transformar em um galho e transformar em uma coroa. Esses espinhos que existem ainda em Israel, aquele espinho, quando ele corta a sua pele, ou quando ele fere a sua pele, arranha, ela causa febre na pessoa que foi cortada. Imagine aqueles espinhos entrando na fronte de Jesus. E o nosso couro cabeludo, ele é muito sensível. Imagine o quanto Jesus não sangrou através daqueles espinhos entrando na sua pele. Colocaram Jesus no canto. Colocaram um manto sobre o seu corpo. Enquanto ele estava aguardando o que seria feito com ele, o povo estava clamando lá fora, mata ele, sob o comando de Anás e Caifás, mata ele, mata ele. Era Páscoa, alguns dias após seria Páscoa. E o que era costume deles fazer? Libertar um condenado e perdoar o outro. Matar um condenado e libertar o outro. Quem era que estava preso, crucificado? Um homem por nome Barrabás. Aquele era bandido realmente, não prestava. Tipo um Fernandinho do Beiramar da vida aí. Sabe o que o povo preferiu? Libertar Fernandinho Beiramar. Condena Jesus. Quando foram pegar Jesus aonde ele estava, o pano sobre o seu corpo havia preso sobre as suas feridas. Porque alguém que já teve um corte aqui sabe, quando você coloca um pano e você depois tenta tirar, aquele pano grudou na ferida. Já tentou tirar uma atadura de um ferimento para você ver a dor que é? Imagine mais de 200 ferimentos profundos no seu corpo e vire, não com carinho, mas com raiva, pegar aquele pano e puxar. E as feridas todas sendo abertas e o sangramento escorrendo. Ele está sentindo dores que eu e você nunca poderíamos sentir. Pegaram ele, colocaram sobre os seus ombros o patípero da cruz e mandaram com que ele fosse crucificado. Ele foi como ovelha muda até o seu matadouro. Andou carregando aquilo que seria a ferramenta da sua morte, mas quando ele olhava para aquilo, ele não via suas dores, mas ele via eu e você precisando do socorro. Você acha que ele não pensou em desistir, porque como homem, mas também ele era Deus, ele enxergava tudo o que ele haveria de passar. Mas como Deus, ele olhava lá no futuro e enxergava eu e você perdido, sem um socorro. E ele disse, eu preciso ir, porque se eu não for, ela não vai ser salva, ele não vai ser salvo. E é por isso que eu e você temos muito que louvar e agradecer a ele. Porque nada nessa vida se compara ao sacrifício que ele fez lá naquela cruz. Porque quando ele chegou lá naquilo que era conhecido como o lugar da caveira, o Gólgota, o lugar da crucificação, pegaram ele e colocaram ele sobre aquela madeira. A madeira não era como hoje a gente conhece no lavradinha, que a pessoa que trabalha com madeira, lavra ela, tira aqueles espinhos. Não. A madeira não foi lavrada. A madeira ainda muito grossa, com muitas farpas ainda. A cruz não era para Jesus, e normalmente os romanos, para facilitar a perfuração, eles colocavam um buraco na ponta, onde seriam presos as mãos do condenado. A cruz não era para Jesus. Quando jogam Jesus naquela cruz e vão crucificar a sua mão, a primeira mão entra muito fácil. Só que é interessante que o historiador vai dizer que os pregos que eram usados naquele tipo de cruz eram pregos, porque tinha um buraco, então eles usavam não prego com ponta, eram pregos sem ponta, porque ele já fazia o buraco para tentar facilitar. Então eles vão fazer com que o condenado sofra, porque ele é bandido, então nada de ponta, prego sem ponta. Já tentou pregar um prego na parede ou na madeira sem ponta para você ver? Imagine a dor artrosa que Jesus está sentindo. O impacto que ele sente nas suas mãos. O primeiro prego entra, mas quando chega no segundo, a mão que era do condenado Barrabás era maior, o corpo dele era maior do que Jesus. Sua mão não consegue alcançar,
o outro buraco. O que eles fazem? Eles não vão pegar um prego que talvez tenha ponta. Eles não vão fazer outro buraco. Sabe o que eles fazem? Amarram uma corda na mão de Jesus e puxa a sua mão até ela se deslocar o osso da sua clavícula aqui, para que chegue até o local do prego, do buraco para ser colocado. Só quem já quebrou um braço sabe a dor que é. E você sente a dor por alguns instantes, porque logo o médico coloca no lugar. Mas imagine você ser pregado e o seu osso está fora do lugar. Ele está com o seu osso fora do lugar. Prende a sua mão e depois prende os seus pés. Ele está sentindo dores que eu e você nunca imaginaríamos sentir. Levantam a sua cruz, colocam dentro de um buraco para sustentar o preso, e ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo estão dois bandidos, e ele é comparado como se fosse um. E para a vergonha maior, sabe como era feita a crucificação? O condenado era feito totalmente despido. Isso era uma vergonha para os judeus. Completamente nus, para envergonhar. E ele está ali preso, condenado à morte. Pega uma tábua, colocam sobre a sua cabeça, dizendo: você é o rei dos judeus. E lá na cruz, enquanto ele estava ali dando os seus últimos suspiros, alguém do seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Mesmo ali na hora da morte, ele olhou para alguém que também estava morrendo e disse: não se preocupe, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele dá salvação para aquele que o procura. E ali naquela cruz, aquele bandido descobre que ele é Senhor. Ele descobre que ele tem um reino e que Jesus, ele é rei. Amém? Ele é rei. E que Jesus também, ele tem boa memória, ou seja, ele não esquece. Então nessa noite, ele não esqueceu nem de mim, nem de você. Enquanto ele estava naquela cruz, ele disse: vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que aquela igreja ali, a Assembleia de Deus, fazendo a diferença, vai fazer a diferença. Ela vai ser usada para o meu nome ser glorificado. Todas as vezes em que você pensar em desistir, lembre o que ele passou por mim e por você lá na cruz. E para encerrar, a Bíblia diz que ele morre às 3 horas da tarde. Em um período de 9 da manhã até 3 horas da tarde, ele morre crucificado. Sepultam ele. E a Bíblia vai dizer que cada um vai para o seu canto. O discípulo vai para o seu canto viver o seu luto. Eles esqueceram que ele disse: olha, eu vou ressuscitar. Nenhum outro havia dito isso, pastora Maria José, que iria ressuscitar. Outros fundadores morreram, prometeram várias coisas, mas não cumpriram. Mas esse não. Ele disse: olha, eu vou ressuscitar. Ainda deu dia. É ao 3º dia. Me aguarde, não vão embora. Não se desespere, porque eu estou ressuscitando. Passou a sexta-feira, veio o sábado, nada aconteceu, nenhuma pedra aconteceu. Estavam preocupados porque o boato começou a percorrer pela cidade dizendo: ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Então o imperador disse: olha, bota soldado na entrada da porta, bota uma pedra bem enorme aí, para que os discípulos não tentem empurrar. Coloca soldado bem armado, aqueles de vigília, aqueles que não dormem, porque nós vamos ver o que vai acontecer. Quando foi, irmão, pela madrugada de sábado para domingo, enquanto talvez o soldado romano estava fazendo aquele churrasco ali, jogando uma carta, fazendo sei lá o quê, a Bíblia diz que eles vêem um clarão que se torna madrugada em dia. Um anjo desce, se assenta sobre a pedra e diz, como diz assim, mete o pé, porque a partir de hoje o Rei dos Reis está de volta.
O anjo tira a pedra, entra dentro daquele túmulo. Quem sabe ele se ajoelha perante aquele que levanta agora dos mortos e diz: agora tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu vive e reina para todo sempre. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está, quem sabe eu imagino no mundo dos mortos, no primeiro dia, na sexta-feira, Jesus chega lá e diz: ó, não se acostuma não que eu não vou ficar aqui muito tempo não, tá? É rapidinho, 2 dias e meio eu estou indo embora. E lá ele vê lá Faraó, vê lá Nabucodonosor, vê lá os reis das Persas, vê todos os reis que vieram de Israel, e ele diz: rapaz, esse não vai ficar aqui muito tempo não. E quando é o 3º dia, no domingo pela manhã, ele diz: ó, estou indo embora, tchau, ficam para aí, porque eu sou aquele que vive para todo sempre, o teu Deus, o meu Deus, o teu Cristo, o meu Cristo, Ele é o Senhor para sempre. E hoje, todos nós estamos aqui debaixo de uma promessa, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu não sei o que você tanto espera ainda nessa vida. Tem crente que nem anseia mais pela volta do seu Senhor. Tem crente que nem acredita mais, acredita que isso é ficção da mente humana, que Jesus vai voltar, que haverá o arrebatamento. Tem aqueles como os dos adventistas que não acreditam no arrebatamento, mas acreditando ou não, eu sei que Jesus vai voltar. Se não for no relâmpago como nós acreditamos, eu sei que quando Ele voltará, essa igreja aqui ficará vazia e nós estaremos para sempre lá no céu, adorando ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem acredita nisso, adore aquele que vive para todo sempre. Ó, quando nós formos ver Ele, não terá como a gente ser enganado, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece o seu pastor. Uma coisa que Ele fez questão de manter, sabe o que é? As marcas. Quando Ele ressuscitou, Tomé duvidou. Ele diz: vem cá, Tomé, vê as marcas. Quando Ele vier, nós o conheceremos pelas suas marcas. Ele não quis ficar sem as marcas. Ele diz: eu vou continuar com as marcas, para que toda vez que a minha igreja olhar para mim e dizer: esse é meu pastor, esse é aquele que deu a vida por mim, esse é aquele que me resgatou, todas as vezes em que você achar que é o fim, lembre que Ele é o teu redentor, Ele é o teu advogado, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, Ele está do nosso lado. Este ano está acabando, este ano está se findando, mas o meu e o teu Deus ainda vai fazer coisas grandes na tua vida. Você não vai iniciar o ano de 2023 sem as promessas que ainda estão para esse ano acontecer. Ainda Deus vai realizar os sonhos que Ele prometeu para esse ano. Quem pega, tem promessa de Deus para a sua vida, Ele vive para cumprir. Que você nunca deixe de acreditar, querido, que o teu Redentor vive para todo sempre. Como Jó disse: eu não sei o que está andando por aí dizendo que é Deus, mas o meu, eu sei, Ele vive e reina. E a Bíblia diz que Deus o exaltou de uma maneira sobrenatural, acima de todos os homens, para que naquele grande dia todos os homens se prostrem diante dEle e reconheçam que só Ele é Senhor. Eu e você temos um Deus que não é somente Deus, mas Ele se fez homem para vir entre nós, sentir o que nós sentimos e dizer assim: eu sei o que você passa, eu sei o que você sente e estou do teu lado para o que você precisar. Eu sou o que você precisar que eu seja nessa noite. Eu sou aquilo que você precisar para o teu socorro. Quem acredita, aplauda o Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.